Uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao nosso Meio de Campo. Está começando nessa semana de Natal, faltando apenas 2 dias aí para a grande festa, mas o futebol, o esporte aqui não para, né, Laerte? Boa noite. Boa noite, exatamente. Natal tá chegando, a moleirada tá de férias, só o Atlético que jogou no Mundial. E aqui no interior, o Votuporanguense ganhou o final de semana e isso vai ser só um dos destaques do programa de hoje. É, por isso, ó, em clima de Natal, a gente começa o Meio de Campo dessa segunda-feira. Aliás, já está no ar. Bom, e para debater de futebol com a gente, vou apresentar de uma maneira diferente, vou pedir para o câmera abrir. Vou apresentar os dois ao mesmo tempo, ó, do meu lado direito o Orlando Ribeiro, do meu lado esquerdo Antônio Ribeiro, 2 irmãos, 2 radialistas, 2 gigantes, como vocês estão vendo aí em casa. Muito obrigado pela presença, Orlando. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez e com toda certeza, né, absorvendo essa grande audiência da TV Unifev, e a gente está aqui, filmes e fotos para falar de futebol. Obrigado também, Antônio. Olha, para mim é um prazer imenso, agradeço muito o convite de vocês, né? Um prazer conhecê-los e falar com o povo aqui de Votuporanga. Eu que estou lá no distante Tubarão, lá em Santa Catarina. Lá no sul do país. É um paraíso, né? E ainda um pouco, assim, vamos dizer assim, assustado com agora a responsabilidade do estado de Santa Catarina, que tem 3 times na Série A, né? Quer dizer, um acontecimento para nós inédito e ao mesmo tempo para nós de Santa Catarina fantástico. É bom pro futebol, né? Porque daqui a pouco a gente vai debater, porque a gente percebe, pelo menos aqui de São Paulo, a gente percebe o envolvimento da torcida de Santa Catarina com os times. Então daqui a pouco a gente fala, porque agora a gente começa falando da Alvinegra Votuporanguense, jogou esse final de semana, fez o primeiro amistoso contra a Catanduvense, aqui no estádio Plínio Marim. Foi, na verdade, para o pessoal conhecer a torcida, para a torcida conhecer os jogadores. Orlando Ribeiro foi lá, conheceu o elenco? Estivemos lá conhecendo o elenco, nós tivemos um jogo atípico, né? Mesmo sendo um amistoso, é uma condição diferente. O técnico francês do Clube Atlético Votuporanguense, ele começou o primeiro tempo, ele fez todo um jogo do primeiro tempo com 11 jogadores e no segundo tempo ele trocou os 11 jogadores, né? Então, foi realmente, como você disse, para a apresentação do elenco, para a torcida, e até para que houvesse, assim, por parte do torcedor, aquela identificação com aqueles possíveis que vão mexer com a emoção do torcedor, mas, acima de tudo, para ele mesmo, Francesco, ter condição de começar já a montar a espinha dorsal da equipe. É o tipo jogo de começo de temporada mesmo, né? Porque troca todo mundo, é para o torcedor conhecer, e o destaque foi o atacante Ceará, né? Que fez os 2 gols da vitória. Nós tivemos 2 destaques, né, no meu entender. O primeiro destaque foi realmente o Ceará, que demonstrou que é um jogador que é diferenciado, tanto é que ele foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Mojimirim, já está contratado pelo Vitória, foi emprestado para o Clube Atlético Votuporanguense para adquirir experiência, né? E eu gostei também do jogador William, que atuou na primeira etapa como meia, é muito esperto, é muito ágil, né? Mas é aquela questão, você está numa pré-temporada, jogadores estão num trabalho físico muito intenso e a perna fica pesada quando é jogo de futebol. Então, na hora do passe final, na hora do toque final, sai um pouquinho mais de velocidade ou não chega. Falta um pouco do ritmo ali ainda, né? Lembrando que foi o primeiro amistoso, 2-0 contra a Catanduvense, no sábado que vem, né? Isso, joga contra o Linense. Porque antes nós tivemos 2 jogos, né? Que foi contra o Monte Azul e o outro jogo contra o Mirassol também, mas foram assim, jogo treino. Entra e sai, entra, aquela coisa, mas com característica de jogo, 45 minutos, público. Foi com a presença de público, foi realmente o primeiro, e agora nós temos o Linense no próximo sábado. O Orlando estava cornetando a defesa do Catanduvense, né? Pode ser que a Votuporanguense não sobe mais. O problema do Catanduvense é grave, né? Porque o time vem de um grande insucesso financeiro do ano passado, através do estelionato praticado pelo empresário Dimas Macedo, que foi lá, prometeu mundos e fundos e levou os mundos e deixou só os fundos, que uma dívida estratosférica. E hoje, para que você tenha uma ideia, o orçamento do Grêmio Catanduvense para a Série A2, o time hoje tem uma folha de pagamento de R$60 mil. É irrisório. Na segunda divisão de Santa Catarina também tem esses problemas, Antônio? Temos. Isso, principalmente em Tubarão, né? Em Tubarão há uma mentalidade tacanha, né, vamos dizer assim, histórica, porque lá nós tínhamos Hercílio Luz e Ferroviário. O Hercílio Luz, inclusive, foi campeão do estado 2 vezes, o Ferroviário foi uma, e havia uma rivalidade intensa entre essas 2 agremiações.
Com esses desmandos que ele citou e que lá também aconteceram, as duas equipes faliram, né? Desaparece o Ferroviário, transforma-se no Tubarão, através lá de um processo que até hoje não foi explicado direito. Não está bem né? explicado. Né? Aí o Tubarão disputa um campeonato, quebra, deixa um monte de gente para receber, tem jogadores que estão até hoje, né, tentando na Justiça do Trabalho receber, muda o nome para Atlético Tubarão, quer dizer, outra, né, maneira de também burlar as leis, e o Hercílio mantém-se querendo existir, né? Aí você tem um jogo, vamos supor, Hercílio Luz, no estádio Aníbal Costa vão 32 pessoas assistir a esse jogo. Você tem um jogo do Atlético Tubarão, no Domingos Silveira Gonzalez, vai 14, 15, 18, 20, 25, 30 no máximo. Quer dizer, como é que vai sobreviver? O orçamento que ele diz de 60 mil aí, eu acho que dá o Hercílio e o Atlético Tubarão junto. Então não tem, não tem. Aí eles estavam tentando disputar aquilo que a gente chama de segunda divisão em Santa Catarina. Não conseguiram nem classificação no normal e nem depois numa coisa que eles inventaram lá que se chama Copa Santa Catarina, que é um troço lá que nem nós não entendemos como é que é. Só para entrar. Só para entrar. Tanto é que os grandes clubes não participam, né? Então disputa só aqueles que estão fora do métier ali. Aí também não se classificaram. Então agora, com relação a, você falou com relação à estrutura, e rapidamente falando, a única equipe hoje estruturada em Santa Catarina, com planejamento, com projeto, com metas pré-definidas para a competição, é a equipe da Chapecoense. O Criciúma está numa fase muito ruim financeiramente falando. O Figueirense passou por poucas e boas e conseguiu se sobressair ali nos finalmente, ali, como se diz, mas também por um milagre, né? E também contém uma dívida fantástica para pagar, né? E com erros de direção. Então a Chapecoense hoje é um clube estruturado. A Chapecoense não tem dívidas, ela tem um orçamento, ela tem grandes empresas que a patrocinam, né? E mais importante, tem o poder público, prefeitura, governo do estado, mas o mais importante, o povo de Chapecó abraçou o time. Aqui né? também não é, aqui é igual isso aí, o pessoal aqui de Votuporanga abraça demais o Votuporanguense, né? Só que em proporções menores, óbvio. Mas só completando aqui os dois comentários, isso aí tem acontecido muito no Brasil, né? Em Minas tinha o Ipatinga, que quebrou, teve que compraram, mudaram para Betim. E aqui em São Paulo também teve o Barueri, que mudou para Prudente, aí tava querendo voltar para Barueri. Barueri é o time cigano, né? E afundou, né? Era um time que fez uma boa campanha. É, um time itinerante. Ele é Grêmio Barueri. E tinha revelado bons nomes, né? Fernandinho, Pedrão, Castan, Ralf. Pedrão, Ralf, exatamente, bem lembrado. O Grêmio Barueri é um time itinerante. Ele é de Barueri, joga em Prudente, quando está em Prudente, joga em Barueri. Nunca dá para identificar de onde que vem esse time do Barueri. Mas aí é que a gente não entende, né? Como é que isso pode acontecer? É justamente para burlar as leis que, no caso, a equipe poderia cair. Nós tivemos um episódio, só para tu ter uma ideia, nós tivemos um episódio com o Hercílio Luz. O Hercílio Luz veio ao Rio de Janeiro e foi no Vasco da Gama e levou, vamos dizer, nós até brincávamos lá, levou uns 3 caminhões de jogadores do Vasco para lá, né? Com o Gilson Paulino de treinador. Naquela época, o Ibis tinha 25 partidas sem vencer. Com esse time que eles levaram do Vasco, o Ibis tinha 25 partidas sem vencer, o pior time do mundo. Era cacetada, né? E o Hercílio Luz conseguiu feito inédito, 28 partidas sem vencer nenhuma, com o Gilson Paulino, e caiu para a segunda divisão. Ressuscitou até o Ibis. O time que ressuscita o Ibis, você não pode esperar muita coisa. Daqui a pouco a gente volta para falar do futebol de Santa Catarina, porque vai ter envolvimento aqui em Votuporanga, e também a gente fala do Atlético Mineiro, isso tudo no segundo bloco. Não sai daí, o Meio de Campo volta já.